Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Literafro Entrevista, o programa que promove um bate-papo com autores e autoras sobre produções da literatura afro-brasileira. O escritor convidado de hoje é Oswaldo de Camargo. Não saia daí! Oswaldo de Camargo, nascido em 1936 em Bragança Paulista, é jornalista com carreira no jornal O Estado de São Paulo. Crítico literário, músico, organista, pesquisador e um dos mais destacados escritores negros das últimas décadas. E um dos grandes expoentes da poesia negra contemporânea no Brasil. É uma alegria recebê-lo, Oswaldo. Também para mim, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para colaborar com a nossa conversa, convidamos a professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG e da PUC Minas, Maria Nazaré Soares Fonseca, doutora em Literatura Comparada pela UFMG. Obrigada pela participação, viu, Maria Nazaré? É um prazer imenso estar aqui. Neste bloco do programa, vamos contextualizar o trabalho realizado pelo escritor Oswaldo de Camargo. Oswaldo estreou na literatura em 1959 com os poemas de Um Homem Tenta Ser Anjo. 15 poemas negros é o segundo livro publicado em 1961. Sua produção ficcional vem a público na década de 70 por meio do volume de contos O Carro do Êxito. O autor organiza a antologia A Razão da Chama, lançada em 1986, que reúne nomes expressivos da tradição literária afro-brasileira. Oswaldo, vamos começar a nossa conversa? Pois não. Contando para a gente como que foi a sua infância lá de menino caipira, filho de pais analfabetos, como que isso influenciou na sua trajetória de escritor, que pontos que foram importantes nessa transformação? Primeira coisa, eu nasço em Bragança Paulista, numa fazenda chamada Sinhazinha Félix, perto de um casarão de 1881, 48 anos após a abolição. Eu estou numa área rural, a região campineira, Itatiba, tudo é muito lento para transformar-se. Eu sou um negro, meu pai é negro, caipira. Então, isso vai me marcar muito, essa questão de eu ser, além de preto, paupérrimo. Então, se alguém que conhece a pobreza, doutor em pobreza, sou eu. Pouca gente conhece exatamente a raiz de um menino pobre no interior, em que as famílias de nome, Leme, aqueles sobrenomes pomposos do interior, elas praticamente comandam tudo. E seus pais trabalhavam na lavoura de café, não é? No café. Meu pai apanhava café. É por isso que na minha ficção aparece tantos cafezais. Então essas marcas vão aparecer na minha ficção, não só na ficção, na poesia também. Então o grande drama da época para o negro, 48 anos da abolição, é o parceiro da miséria, que é analfabetismo, todos analfabetos. Primo, tio, tudo analfabeto. Pois bem, vai acontecer então algo que vai me levar à literatura, que é necessário às vezes na vida de um negro, que aconteça uma desgraça para que ele vá para frente. Essa é a história de muita gente. O Machado de Assis é um caso típico. O Machado de Assis perde a mãe com 10 anos. O Cruz de Souza também é outro caso típico, etc. Um monte de gente. É necessário que haja alguma coisa que fuja a normalidade da vida para que ele aproveite aquela brecha e vá para frente. Então, para mim, foi orfandade. Eu perco a mãe com 6 anos de idade. Minha mãe morreu tuberculosa. No mesmo hospital em que trabalhou a primeira santa canonizada no Brasil, Madre Paulina. Só que ela já tinha morrido, ela faleceu em 28, mas minha mãe foi atendida no mesmo hospital. Então, a orfandade vai me tirar desse caminho, desse roteiro quase que certo,
que eu seria mais um pretinho analfabeto. Quase certo. Estou julgando como uma hipótese, 90% eu seria mais um que ia trabalhar na roça, ia talvez cair na bebedeira, que era o caminho normal para muito preto da época. Então, eu, devido à orfandade, eu vou ser internado no Preventório Imaculada Conceição, em Bragança Paulista. Uma instituição que era só para filhos de tuberculosos. A minha mãe morreu tuberculosa. E quem fundou foi a Viscondessa da Cunha Bueno, da qual eu tomei a bênção quando tinha 6 anos. A Viscondessa da Cunha Bueno foi a última mulher que recebeu o título de nobreza de Dom Pedro II. Então, eu com 6 anos, não sei por que me apresentaram a Viscondessa, eu tomei a bênção, isso não me esqueço nunca, tomei a bênção da Viscondessa. Só mais tarde eu vou descobrir que ela foi a última mulher a receber título de nobreza. Então, eu entro no preventório, a minha vida tem uma guinada violenta. Eu era um menino solto em Bragança, ganhava dinheiro para brigar. O pessoal fazia uma rodinha de moleques e quem batesse no outro ganhava moedas. Então, eu fui fadado até à violência. Na verdade, o meu caminho de criança pequena em Bragança era um caminho que estava fadado para ser um menino violento, etc., solto, sexualmente também, aquela coisa toda, aquela misturança. Na fazenda, você mora numa fazenda, você vê o coito dos bichos ali perto de você, uma coisa assim, uma miscelânea de fatos que conduzem à miserabilidade social depois, se não for detido. Então, eu entro no preventório, Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que era uma congregação só para atender a instituições que tratassem de tuberculoses. E aí, a primeira guinada, eu vou conhecer música erudita, tocado em órgão, eu vou ver teatro infantil, eu vou ter uma disciplina rigidíssima, tudo em fila, tudo com horário. E o menino bonzinho, o menino bom, obediente, dócil, é um menino que é querido. Eu precisava ser amado. Eu tinha perdido a mãe e o pai. Meu pai faleceu um ano depois. Então, eu tenho a impressão que eu fui muito inteligente na maneira de ser amado. Aquele moleque briguento, aquele moleque que percorria a Bragança toda com 6 anos, minha mãe nem sabia onde estava andando pela cidade, e ninguém notava, eu tinha 6 anos. Então, esse menino, ele vai ser obrigado a entrar numa disciplina rígida. No começo foi difícil. Aí eu entrei, porque eu queria ser amado pelas freiras, pelas serventes, e eu consegui. Então, até hoje eu não sei, de fato, se a minha tendência, de fato, era isso, ou se foi esperteza. Eu acredito que eu fui bom por esperteza. E com isso tudo aí, como é que o senhor se transformou num escritor? Eu me transformei num escritor porque, primeiramente, eu venci a barreira do analfabetismo. Me tornei um rapaz que aprendeu a ler e logo se manifestou o gosto pela leitura. Desde pequeno tive um gosto. Mas o meu primeiro ímpeto artístico não foi exatamente a literatura, foi a pintura. Eu tinha uma gana enorme de desenhar tudo que eu via. Tudo que eu achava eu estava desenhando, copiando. Então, o caminho normal foi devido ao banco escolar, devido às revistas. Tinha uma revista chamada Avante Cruzada, que era da cruzada infantil, fui cruzadinho, etc. Então, aí eu fui devagar, lendo. E houve um certo momento em que foi preciso escrever. Por quê? Eu já tinha passado por experiências raciais quando eu começo a escrever. Eu fui cortado na minha vocação religiosa. Eu queria ser padre. O senhor foi seminarista? Fui seminarista. Aliás, tudo eu devo ao fato de eu ter sido seminarista. Então, como eu fui cortado, né, nesse aspecto, né, nesse roteiro de ser padre, eu era, sinceramente, e aí entra um padre, uma pessoa fundamental na minha vida, que é o padre Simão Switzer, holandês, condecorado pela rainha Juliana como educador, famoso no mundo todo. Ele me educou. Ele me fez um teste, saber se eu queria, por que eu queria ser padre. E a minha resposta, ele se convenceu que eu tinha vocação. E começaram a procurar seminário para mim, e nenhum seminário em São Paulo me aceitava. Porque eu era preto. Tudo isso eu fui ruminando depois. Então, quando eu começo a escrever, eu estou tentando rebater tudo isso.
Eu começo a escrever por imitação de um menino chamado Adalto José Martini, inteligentíssimo, muito bem dotado. Eu vejo o menino escrevendo e eu também falo, eu também vou tentar escrever. E começo a escrever. Começo a escrever e uma coisa que eu faço é tentar, logo de começo, a ter uma técnica para escrever. Aí eu começo a copiar poemas que estão no meu caderno aqui, um caderno velho. Eu tinha 16 anos, está aqui, 54, 53, 56, sonetos. Uma das maiores alegrias da minha vida foi no momento em que eu consegui escrever um soneto. Os 14 versos com uma chave de ouro. Até hoje me lembro do júbilo de ter conseguido escrever um soneto. E outro espanto, eu começo a escrever para preencher essas lacunas, essas mazelas, esse sintoma de pobreza e também descobrir que eu era preto. Isso é fundamental. Eu começo a escrever no momento em que eu descubro que eu sou preto. Eu não sabia que eu era preto. Porque as respostas que havia nas instituições eram que não aceitavam o menino preto. E os padres ficaram assim, os padres holandeses que me educaram, graças a Deus, holandeses, os padres que me educaram ficaram assim, boquiabertos, não sabiam que o Brasil tinha isso. Então, eu vou para o seminário e começo a escrever. Eu escrevia, aí vem a crise da adolescência, eu escrevo, então, 1, 2, 3 sonetos por dia, começo a estudar órgão também, me torno organista da Catedral de São José do Rio Preto, com Dom Lafayette de Banho, um grande pregador. Teve sorte, muita sorte, eu vi grandes pregadores. O Dom Lafayette de Banho foi professor do Plínio Salgado, era um grande pregador. Então, eu estou aí, e fundamental na minha vida, a presença no seminário da Tesouro da Juventude. Não sei se a Nazaré se lembra. Claro, claro. Tesouro da Juventude, fez muitos escritores, ensinou muita literatura. Para a gente que não sabe, o que é Tesouro da Juventude? Azar seu, você é muito jovem. Né? Mas tem a ver com a sua carreira. Eram 15 volumes que tratavam de tudo, de literatura, de música, de tudo. Coisas que podemos fazer, havia uma seção, coisas que podemos fazer. Isso. Então, eu pegava aqueles poemas, alguma coisa eu decorava, eu tinha uma memória muito boa, eu chegava a decorar poemas, por exemplo, a História de um Cão, do Luiz Guimarães, eu não lembro Luiz Guimarães, eu acho que sim, tinha 12 estrofes, eu decorava tudo aquilo, sabia de cor. Eu tinha uma memória muito boa. E no final de um dos volumes do Tesouro da Juventude, havia uma secção que ensinava francês, eu comecei a estudar francês sozinho, etc. Então, Tesouro da Juventude foi, para mim, a escola para eu aprender um monte de coisas. E também o fato de eu ter aprendido órgão. Eu acredito em alguns aspectos, como eu admiro muito a técnica do músico. Eu sou um escritor, ou projeto de escritor, não quero me convencer que eu sou escritor até hoje, que inveja o músico erudito. Para fazer uma sinfonia, uma sonata, para fazer uma melodia bem feita, você não consegue fazer sem técnica. Contrariamente aos muitos escritores que eu conheço, sobretudo no nosso meio negro. Escreve-se e já se acha que põe no papel e já é arte. Muita gente fez isso. Então, tem até uma observação do Gurdjieff, um dos escritores russos. Poxa vida, como é possível? Você, para ser músico, tem de aprender harmonia, contraponto, fuga. Para ser pintor, tem de conhecer pelo menos mistura de tinta, conhecer um monte de coisa. E o pessoal que escreve acha que escrever, basta aprender a ler e escrever e pronto. Começa a fazer texto, já é escritor. Nada disso. É um caminho muito longo. Muito longo, técnica, há uma técnica para escrever. Exige um rigor. Há um rigor, é uma construção. Escrever é construir o texto. Esse texto você pode, depois, revendo, até achar que isso acontece. Até o próprio Machado de Assis, eu acredito, se ele voltasse hoje, muita coisa que ele escreveu, ele ia dar opa, mas aqui não, eu quero melhorar isso. A insatisfação total. Mas a pergunta foi como que eu cheguei ao jornalismo. Pelo amor à palavra, pelo amor ao texto, pelo amor a contar histórias, pelo amor à poesia. Então, eu saí do seminário totalmente ignorante, não sabia nem atender telefone, não sabia nada. Eu tinha ficado 6 anos no seminário.
E precisava trabalhar, minha família era muito pobre. Eu tinha 2 irmãos, morávamos num quartinho ali na Albuquerque Lins, Santa Cecília, e começo a procurar emprego, e não acho. A minha mãe de criação trabalhava na casa do Dr. Francisco Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo, o maior jornal da época. Eu, de repente, eu estava perdido, não sabia como achar um emprego. Ela trabalhava lá, de vez em quando passava por lá, ficava na garagem lendo. Eu via aquelas pessoas ricas, chiques, cheirosas, que passavam perto de mim, e eu ficava sempre andei no meio de riqueza, perto de gente rica. Saiu Sempre. da pobreza e convivia com a riqueza. Sempre convivi. Mesmo sendo pobre. Sempre estive perto de gente rica, até gente que tinha título de nobreza, como contei a você, da Viscondessa. E fui amigo de um neto da Baronesa Angélica, que tem o nome da Avenida Angélica em São Paulo, uma das maiores avenidas de São Paulo. Então, de repente, eu escrevo um soneto, dou para minha mãe, para a minha madrinha, que afinal é ela que nos encaminhou para o preventório quando minha mãe morreu, um soneto e peço que ela entregue ao doutor Francisco Mesquita. Ela entregou o meu soneto ao doutor Francisco Mesquita. Aí, logo depois, eu sou muito esperto, eu era muito esperto, eu não sei se eu sou ainda, mas eu era. Eu vou falar com o doutor Luiz Mesquita, filho dele. Doutor Luiz, eu queria trabalhar e está muito difícil, não sei o quê. A primeira pergunta que ele fez para mim, ele olhou bem para mim e falou, você é intelectual, né? Meu soneto tinha tido efeito. O meu soneto deve ter corrido a família dos Mesquita, Luiz, Júlio, olha aqui o sobrinho, o afilhado da... Não sei, infelizmente não guardei esse soneto, mas falava, era um soneto bem rígido, a maneira de Olavo Bilac. Eu aprendi essa técnica toda. Então, aí eu comecei como revisor. Como eu já me dedicava à literatura, eu tinha escrito já aqui, esse caderno de versos, com influência de Guerra Junqueiro, de Casimiro de Abreu, de Castro Alves, de toda aquela turma, até do Cruz de Souza, que eu lia em antologia nacional, do Fausto Barreto e Carlos de Lete, que foi também foi um manancial para escritores também. Muita gente se abeberou na antologia nacional. Muito escritor da minha geração aprendeu a escrever lendo antologia nacional. Eu copiava tudo o que achava que tinha mais riqueza de texto. Não deixava escapar nada, nenhuma palavra. Eu tenho vários cadernos que eu copiava as coisas. Comecei, então, fiz um teste. Nem o fato de eu ter mandado o meu soneto para a família não me desobrigou do teste, não. Ninguém chegou para mim, olha, põe o Camargo aí, põe o Oswaldinho aí. Não, teste. E muita gente muito mais velha do que eu não passava no teste, era um teste de português. Me lembro muito bem, eu ia fazer 19 anos. Eu fiz o teste e passei no teste, sem proteção de ninguém. E aí comecei. Aí eu entrei na vida literária, o jornal tinha... ótimos escritores, eu tinha Luiz Martins, colunista famoso, que tinha sido um dos maridos da Tarsila do Amaral, essas fofocas de literatos e tudo. E eu sou revisor, que é a minha grande escola. A minha grande escola foi ser revisor, que além de eu ser obrigado a estar sempre atento à língua, eu lia muita coisa dos outros. Nelson Rodrigues, quanto texto do Nelson Rodrigues caía nas minhas mãos para revisar, não quer dizer mudar. Sérgio Millier, que era um relaxadão, mandava o texto todo borrado, às vezes, para a gente... E naquele tempo era de notipo, tinha de compor. Tinha de compor, não é como hoje, não. Você muda uma vírgula. Naquele tempo, se houvesse uma vírgula numa linha, né, Nazaré? Você era obrigado a fazer toda a linha. Então, Oswaldo, e nessa trajetória sua, como é que surgiu essa veneração que você tem pelo Cruz de Souza, pela obra dele, inclusive ter com você um retrato que é uma relíquia que você tem do Cruz de Souza? É uma relíquia, de fato. Isso. É uma relíquia. Pertence à minha infância. Aí sim, eu estou no preventório, isso faz parte da minha infância. Eu estou no preventório Imaculada Conceição,
E o prefeitório recebia muitas doações, muitos livros do Monteiro Lobato, recebia revistas. E alguém deve ter levado para o prefeitório um jogo de cartas, que era uma espécie de baralho, que 4 naipes, você formava os naipes. Por exemplo, aqui eu tenho aqui o Cruz de Souza, o Castro Alves, Teófilo Dias, Raimundo Correia. Então, você formando um naipe, você ganhava. Então, o que acontece? Acontece que eu joguei esse jogo com 9 anos de idade no Preventório Imaculada Conceição, em Bragança. Paupérrimo, filho de apanhadores de café, me espantou muito de ver, no meio de tantos brancos, um preto. Talvez foi a primeira vez em que eu tive noção de diferença entre brancos e pretos. Foi essa imagem, não é a imagem que estava no Preventório, a história de como eu consegui é outra história. Que eu fiquei para ter essa imagem, se passaram pelo menos uns 30 anos para eu conseguir isso daqui. Depois de procurar, de ter ligado para a editora, de ter procurado em vários campos, eu consegui no interior de São Paulo, com uma professora de literatura, que eu comentei que na minha infância eu tinha conhecido um jogo de cartas, os olhos dela brilharam. Foi no centenário da abolição só que eu consegui. Esse retrato. Eu fui fazer uma palestra em São José do Rio Preto, na faculdade de lá, e aí a Ígia, a professora, nos ofereceu ao Paulo Colina, nosso querido Paulo Colina, Nazaré. Eu fui com Colina tomar um café na casa dela, em Nova Granada, e lá eu comento que na minha infância eu tinha conhecido. Cruz de Souza. Ela brilhava os olhos, o pai tinha recém-falecido, falou, mas eu tenho esse jogo de cartas aqui. Ela correu a uma gaveta, a uma escrivaninha, tirou o naipe inteiro, pegou o naipe, a carta inteira, que era dessa grossura, tinha um monte de escritores, tirou essa carta, autografou e me deu de presente. Uma das coisas mais queridas da minha vida. Está lá no corredor da minha casa. Essa carta foi que me levou a primeira vez a perceber, olha, mas o que faz um negro no meio de tantos brancos? Cruz de Souza. E o senhor fez parte, em 1978, da histórica edição, né, do primeiro número de Cadernos Negros. Como que foi essa experiência no Quilomboje, num tempo em que poucos escreviam, né, sobre essa temática da escravidão? É um drama com Quilomboje muito sério, né? Na verdade, eu estou no Quilomboje, com essa turma toda que escreve, praticamente com concepções formadas sobre literatura. Como eu contei a você, eu trabalhei técnica literária, eu convivia com escritores brancos também, Guilherme de Almeida, eu ia ao escritório dele, Sérgio Millier. Então, eu entro no Quilomboje e com uma agravante. Eu tenho 15 anos, praticamente, mais velho que quase todos eles. Eu sou o mais velho, com concepções literárias formadas. E acontece que houve choques, natural, questão de geração. Então, quando eu via alguma coisa assim, eu tinha um pouco de coragem de criticar. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta que você aponte uma falha no seu texto, que alguém fale, mas você não chegou ainda lá. Como aconteceu com muita gente que me trazia texto, não, mas você precisa retrabalhar isso, etc. Sabe, que o intelectual é muito vaidoso, né? Quem quer ser intelectual é mais vaidoso ainda do que o intelectual. Então, houve choques, mas para mim foi importante demais. Primeiro caderno foi importante, eu publiquei, era bem pequenininho, publiquei algumas coisas que não me lembro muito bem o que foi, e participei depois de mais 3 cadernos, né? Participei de mais 3 cadernos. Eu sempre vi importância assim nos cadernos, nunca me desfiz da importância dos cadernos. Os cadernos foram importantes, por quê? Porque a tal coisa, o caminho, aí veio a questão do livro. O caminho para o escritor que queria mostrar algum texto era poesia. É muito mais fácil você editar um caderno com 30 poemas, pequeno, etc., do que você editar um romance. E escrever um romance exige que você fique sentado, põe o traseiro na cadeira por muitas horas, você esqueça de tudo, você fique preso em casa, se você está obcecado pelo texto, você exige que você dê um trabalho total para você levar. E quando surge uma ideia na prosa,
você tem medo que essa ideia se vá, que você não consiga dar um estilo para esse texto. Então você fica obcecado, pelo menos comigo foi assim. Houve trabalho meu que eu estava viajando em que no carro eu estava tentando não deixar escapar algumas ideias. Você acha, Oswaldo, que essa dificuldade, por exemplo, de escrever romance é que vai influenciar ou que vai estar presente muito na produção literária dos escritores negros? Assim, a dificuldade de escrever romance? Sem dúvida, sem dúvida. A dificuldade de escrever é a dificuldade de editar. E você nota que na história da literatura brasileira também tem outro lado fundamental. O romance chega tarde. Uhum. O romance só chega em 1843, com O Filho do Pescador. Isso. Então, a mesma coisa aconteceu. Na verdade, a literatura negra era um penduricalho importante da literatura geral. Nós não somos escritores ausentes do fazer literário brasileiro. É lamentável que nenhum dicionário até hoje tenha tido a coragem de colocar um verbete de literatura negra. Uhum. E dizer o que é. Fugiu, não tem coragem. O Brasil é um país muito malandro nesse aspecto com o negro. Muito malandro. Ele espera que o fulgor de um preto ultrapasse até o país, que não está acontecendo ainda, para poder dar um valor ao que o negro está fazendo. Então, essa literatura... Há períodos em que não tem, desde O Filho do Pescador, aí vai aparecer, talvez, escrito por negros, 2 ou 3 volumes. Uhum. Só. A Maldição de Cruzoé. E o resto é tudo poesia. E poesia também é ímpeto, é momento. É a posse, como diziam os gregos, de um Deus que vai te soprar alguma coisa e você escreve. A prosa não. A prosa é um trabalho ali de você estar continuadamente escrevendo, rasgando. Se você pegasse o cesto de papel de um romancista, você fica espantado de quantas folhas ele jogou fora antes de chegar a um texto. Pode acontecer com poesia, mas muito raro. Geralmente, quando acontece com uma poesia, é mau sinal. Ele fez versos, não poesia. Uhum. Tá bom. Chegamos ao final do primeiro bloco do Literáfilo Entrevista. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já! Oswaldo de Camargo é um jornalista, ficcionista, poeta, crítico literário e também músico. Em 2018, Oswaldo de Camargo completa 82 anos dedicados às artes e às letras. Oswaldo de Camargo inicia sua produção literária com um livro de poesia intitulado Um Homem Tenta Ser Anjo, onde estão presentes uma forte inclinação religiosa devido à sua criação e também um lamento com relação a essa situação e um questionamento de questões identitárias. Como pode ser percebido nos trechos dos versos que se seguem. Minha terra é verde e azul tão linda, mas não encontro jamais minha imagem. Nas águas do riacho, me entristeço. 2 anos mais tarde, em 1961, Oswaldo de Camargo publica 15 poemas negros, um livro de poesia prefaciado por Florestan Fernandes, onde estão presentes um lamento e uma crítica com relação à sua situação enquanto um poeta negro, mas nesse momento, diferentemente do livro de poesia anterior, existe um enfrentamento com relação a essa situação social. Como no poema Angústia, Grito de Angústia, em que dialoga com Carlos Drummond de Andrade, um de seus poetas favoritos do modernismo brasileiro. Então o poeta diz no texto: meu coração pode mover o mundo como o coração dos congos, dos bantus e dos desgraçados. É o mesmo coração. Um pouco mais tarde, em 1974, Oswaldo de Camargo publica Estranho, em que o autor reitera seu projeto estético vinculado a uma tradição literária afro-brasileira ocidental, que, novamente, está presente a questão identitária do poeta enquanto um sujeito negro no mundo, que enfrenta uma situação de racismo, de opressão, e como está presente num verso. De repente era eu um disfarce, e não me percebiam nos becos da cidade, nem nas rugas da tarde envelhecida.
Nem me clamava o nome do vento lâmina que agitou meus primeiros dias. Vi minha vida e senti nada perfeito. Mais recente coletânea poética, intitulada Luz e Breu, lançada em 2017, reúne poemas novos e alguns poemas presentes nas três antologias, nos 3 livros de poemas publicados anteriormente. Algo que merece destaque é a novela Descoberta do Frio, publicada originalmente em 1979, com uma republicação em 2011, onde tem uma narrativa de um frio que é sentido somente pelos negros. Então, assim, você que está aí nos assistindo, o que será esse frio que é somente percebido por essa população negra, e que é totalmente desconsiderado e desmerecido pelo poder público? Também vale mencionar o volume de contos O Carro do Êxito, publicado em 1972, e já tem uma publicação mais recente, de 2016, que possui contos impactantes, entre eles Maralinga e Civilização. É interessante pensar nos contos onde o autor ele vai retomar essa inserção do negro no século XX na sociedade brasileira, que é uma sociedade que, mesmo com o fim do sistema escravocrata, ainda mantém uma mesma ideologia de opressão. Então, se a gente acabar a escravidão, a gente continua mantendo essa população negra oprimida. No conto Maralinga, que é um conto muito emocionante, temos a história de um menino que é órfão e que é entregue pelo seu pai para ser criado por um homem branco. É uma história que ainda continua estando presente na realidade brasileira. Depois temos a novela Oboé, de 2014, o Autobiografia Raiz de um Negro. Como crítico literário, Oswaldo de Camargo publicou O Negro Escrito, de 1977, onde o escritor realiza um estudo minucioso de autores afro-brasileiros desde o período colonial. Oswaldo de Camargo também realiza estudos críticos sobre Mário de Andrade, Solano de Trindade e Lino Guedes, e também A Razão da Chama, publicado em 86. Oswaldo de Camargo é um dos maiores e mais importantes escritores afro-brasileiros presentes até hoje, que mesmo e apesar de todas as situações, continua resistindo e escrevendo. Estamos de volta com o Literafro Entrevista. No segundo bloco, nós vamos retomar esse nosso bate-papo para falar da obra de Oswaldo de Camargo. Maria Nazaré, eu sei que você já se enveredou pela obra de Oswaldo como pesquisadora da Faculdade de Letras da UFMG. Como que foi essa sua experiência? Olha, na verdade, a experiência foi assim, muito no sentido de pesquisar os poemas de Oswaldo de Camargo, assim, como que essa temática, poesia negra, da poesia de características assim muito peculiares, porque são construídas por escritores e escritoras negras, como é que isso se manifesta em poemas de vários escritores. E a poesia do Oswaldo foi muito importante para a gente. Eu gostaria, inclusive, que ele falasse um pouco sobre esse livro, que foi importantíssimo na pesquisa, que é 15 Poemas Negros. Como que foi a feitura desse livro, o que você quis expressar com esses poemas que compõem esse livro. Eu quero ser bem breve. Tá ótimo. Eu estou na Associação Cultural do Negro, em São Paulo. Eu tenho 23 anos, então eu estou impregnado. A minha presença agora é no meio negro, depois do seminário. E esses poemas eu começo a escrever já com o meu aprendizado do que é ser negro, que está tentando achar um lugar de respeito na sociedade. E ouvindo Solano Trindade, ouvindo Carlos de Assunção, ouvindo tantos autores ao meu lado, eu começo a escrever dentro da técnica que eu queria me expressar, que são versos livres, uma boa parte são versos livres, são poesias que não têm mais aquele cunho da tradição que eu aprendi no seminário, do Olavo Bilac, de Alberto de Oliveira, de tanta gente, que aliás eu acho até, não sei como foi que eu, da tradição, parti para a poesia moderna, lendo Drummond, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira. Eu acredito até que nessa época eu sou o primeiro poeta que vai escrever já sobre esses. Então, 15 Poemas Negros é isso. E ganhou grande nome por causa do prefácio do Florestan Fernandes. Isso. Florestan Fernandes fez um prefácio de 24 páginas, que ele publicou em 3 livros. E são poemas que até hoje eu aceito, alguma coisa eu impugno, eu acho que
mas você escreve, porque eu escrevi no momento, já sobre o influxo da minha presença na Associação Cultural do Negro. E você já disse que esses poemas nascem dessa sua percepção do lugar do negro na sociedade brasileira. Você já tinha convivido com isso desde muito novo. Então você acha que é neste momento que você vai criar uma poesia negra? É nesse momento, nasce com esse livro famoso seu, a sua assunção dessa percepção de que você está construindo uma poesia negra? Havia balbucios, um homem tenta ser anjo. Ah, tá. Balbucios apenas, não concretizados. Mas a partir do momento que entra na Associação Cultural do Negro, frequentado por Ulfura de Stan Fernandes, Afonso Schmidt, que eu cheguei a conhecer, o romancista da Marcha. Isso. Eu tive muita sorte, eu fui um escritor, fui e sou. Só por estar com você já é um privilégio, com a Nazaré. Não, sério, falo sério. Eu sou um escritor que teve muita sorte de andar com gente. Então, eu, na associação, e outra coisa também, havia uma vivência intelectual, havia uma vida literária, havia saraus, havia comemorações, Dia da Mãe Preta, de 28 de setembro, havia Noite Cruz e Souza, Noite do Esgama, e os poemas que eu fazia eram lidos, eram declamados nessa ocasião. Então, havia uma vivência, não era apenas escrever, eu sabia que meus poemas tinham vida na Associação Cultural do Negro. E essa vida não era só na associação, nós éramos convidados para viajar para o interior. Então, meus poemas eram lidos no interior também. O meu poema Grito de Angústia, posso pegar? Pode. O meu poema Grito de Angústia, que saiu em 78, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram os meus pais. Isso. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantus e outros desgraçados é o mesmo. É o mesmo coração dos que são cinza e dorme debaixo da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. Aí eu termino, eu conheço um grito de angústia, trovejante, que deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia. Eu posso escrever este grito de angústia. Eu posso berrar este grito de angústia. Ótimo. Quer ouvir? Ótimo. Sou um negro, Senhor. Sou um negro. O impressionante é que era o poema que era porta-voz da angústia de todo aquele pessoal da associação. Uhum. Isso Olha mesmo. só que situação. E foi essa mesma angústia, assim, essa angústia de ser negro e de sentir-se negro numa sociedade como a brasileira que te levou a reunir os poemas da antologia, A Razão da Chama, de convidar parceiros para dizer isso com você? Foi. A palavra angústia permeia toda a literatura preta. Tá bom. Desde Cruz de Souza com Emparedado, nós somos em parte ainda emparedados. Isso. Eu acredito. Eu ainda continuo achando que o negro continua, em grandes aspectos, emparedado. E note bem, andei pensando sobre isso. Parece-me até que o grande drama do negro nem é visível, é dentro dele que está o drama. Nós carregamos ainda os da diáspora, porque essa literatura negra não existe na África. Isso. É uma coisa nossa. É. O africano não tem essa literatura. Ele não precisa dela e nem tem o que alimentá-la. Nós temos, devido à diáspora, resíduos da escravidão. Nós convivemos até hoje, negros, com resíduos da escravidão. Então, esses resíduos da escravidão tornaram quase que obrigatória a criação de uma literatura negra, que é uma maneira de resistência. Uhum. Osvaldo, então, pegando aí um gancho nessa reflexão, nos apontamentos que você está fazendo, o senhor tem um outro trabalho, né, que é O Negro, que é considerado um dos livros mais importantes para a construção de uma consciência negra no Brasil. Fala um pouquinho também dessa obra, como que isso repercute no senhor. Você fala o negro escrito, né? O negro isso, escrito. O negro escrito. O negro escrito, eu acho interessante isso. Eu não teria condições de escrever o negro escrito se eu não tivesse a paixão pelo livro, de frequentar sebos, frequentar antiquários. Antes de hoje não, hoje você disputa um livro, há livro meu sendo vendido aí no Mercado Livre por R$450. Uhum. Uma loucura, ninguém vai comprar, eu sei, mas está lá. Por causa da minha assinatura. Isso.
R$ 450. O Negro Escrito está 200, parece, nem sei quanto está. Bom, se eu não tivesse essa paixão de escrever até com uma certa data, eu tive 6 meses para escrever o Negro Escrito. Então, eu não teria feito, porque eu não precisei sair quase de casa. E como eu recebia muitos livros de poeta que estavam escrevendo em Porto Alegre, a Mineira, Adão Ventura. Adão Ventura. Foi maravilhoso essa época. Então, Alexino, tanta gente. Então, eu pude escrever o Negro Escrito com as reflexões que eu já tinha, com as consultas que eu fiz, com a minha vivência intelectual também, em 6 meses, que tinha o lançamento marcado com a presença do governador, de um dos governadores de São Paulo. Era uma presença marcada no Centro Cultural. Então, eu escrevi o Negro Escrito, é claro, calcado em alguns modelos, reflexões, antologia e etc. Então, tornou-se um livro que foi distribuído 2.000 exemplares só 2.000 exemplares. E muita gente no lançamento pegou 2, 3. Isso. Depois de certo tempo, eu achava livros vendidos até em sebo. Acontece muito disso com esses livros. Claro. Né? As pessoas pegam e depois. Mas aí, devagar, eu fui vendo a importância que, sem querer, eu tinha dado a esse livro. É claro, se não tivesse comigo o negro na literatura brasileira, do Raymond Serres, o Rabassa também, né? O negro na ficção brasileira, foram fontes de consulta muito importantes e outros livros. Então, o negro que eu pretendo relançar, tem gente que pede que eu faça uma edição atualizada, eu vou acabar fazendo uma edição atualizada. E outra coisa também, me arrisquei muito, por exemplo, eu coloquei texto do Mário de Andrade, quando ainda não havia, como hoje, a possibilidade de você editar um Mário sem licença. E aí você está falando, já introduzindo esse livro que está para lançar seu, que é sobre o Mário de Andrade, né? Sobre o Mário de Andrade, a questão da cor do Mário de Andrade, que tem uma apresentação. A discussão que ele faz, na própria obra dele, na própria entrevistas que ele dá sobre a questão da cor. Né? A cor duvidosa. Ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. É fascinante a questão cor de Mário de Andrade. E eu gostei muito do término da apresentação da Nazaré, quando ela fala uma coisa que eu sempre procuro, que eu fiz um texto sem panfletismo. Isto. Eu não puxo o Mário de Andrade para preto, nem para branco. Isso. Eu tento mostrar... Você lê aquilo que está na obra dele, que está nas entrevistas. Entende? Então, eu acho que isso para mim é muito bom. Vocês falam muito em poesia, eu já chamei atenção sobre isso, muita poesia. Mas agora... a prosa é muito importante também. É importante. Fala então pra gente, Oswaldo, entre as obras que você já escreveu, né? Qual que você prefere? A Conceição e qual que é a gosta? sua preferida? Conta pra gente também, né? Acho que é uma curiosidade legal. Eu tenho o Boé, que tem muito a ver com as minhas reminiscências de infância. Isso. Transfiguradas. Meu pai é um músico que quer cantar na capela, a dona da fazenda não deixa, mas deixa uma alemãzinha cantar, mas o meu pai não pode. E o oboé eu recebo de uma alemãzinha. É uma alemã que vai me dar o oboé. O oboé é um símbolo, naturalmente. Claro. É um símbolo, apenas uma metáfora do meu contato com a cultura branca, que é muito forte. Eu cantei em holandês quando era pequeno. Eu recebia tulipas. Eu conheci tulipas plantadas na Holanda, porque eu fui educado por... Você fala alemão, né? Alemão. Seu contato com a língua alemã também eu tive muito contato, eu cantava em holandês. Depois eu fui num seminário, eu aprendi órgão, cantava gregoriano, organista de igreja. Então, o meu contato... E eu acho que isso, em parte, preenche... Eu fui educado fora de uma família preta, na infância. Então... Os impulsos que eu tenho são impulsos bastante de cultura branca. Daí o impacto quando você percebe que é um negro numa sociedade que discrimina. Olhai a noite que chega, olhai a noite que chega, borrando o vão da janela, é bem conhecida minha. Eu a carrego em baús vazios de vossa herança, e eu a livro por vezes berrando de desespero, é a minha mensagem voa, montada no dorso do vento. Senhores, vós não sabeis quem sou, não,
não saber quem eu sou. Exatamente. É trecho de um poema meu. Aham. Então, e é nesse momento que ele se sente, não é? Você vai, educado que você foi com todos esses símbolos e esses valores da cultura branca, que foram muito importantes na sua formação, mas você vai também, ao mesmo tempo, descobrindo qual que é o lugar de um escritor Nazaré. negro nessa sociedade. Exatamente, né? Então, Nazaré. eu acho que os seus livros vão revelando, pouco a pouco, o Exatamente. seu reconhecimento desse lugar. Aí se fala, há uma pergunta, se eu não me engano, eu não quero me Isso. adiantar a vocês, que não sou eu que estou perguntando. A palavra dilaceramento apareceu aí numa Isso, pergunta, não sei se ela continua aí. É. Há um dilaceramento. Dilaceramento. Eu Exato. acredito que nesse aspecto tem muito a ver com Cruz de Souza Isso, também. claro que sim. Cruz de Souza teve o mesmo problema que eu tenho. De Foi ser... educado. Só que eu fui alimentado fortemente também pela presença no meio negro. Isto. Eu estou desde 19 anos frequentando tudo, praticamente, que há em São Paulo, quando é possível, sobre o negro. Participei de Bienal, Mistrei, Isso. etc. Então, eu poderia muito bem, com essa sobrecarga de conhecimentos europeus, ficar fora. Eu conheço muita gente como eu que não frequenta nada de preto. Exato. E pelo contrário, o meu grande amor está no meio negro. Mas eu acho que é importante que você começa isso no jornalismo e depois quando você integra vários momentos de reflexão sobre a questão negra em São Paulo e no Brasil e no mundo. Eu acho que você vai cada vez mais se fortalecendo nesse setor e isso vai aparecendo na sua obra. Exato. E no jornalismo, eu vou ter o privilégio de ser editor. Não que eu escreva para o Rui Mesquita, mas todo o texto dele passa por mim. Antes de ir para antes de descer para rodar, quer dizer, a revisão, saber se tinha acertado alguma coisa tecnicamente de linguagem, e eu captava a linguagem errada às vezes. Tem até algumas passagens que eu não vou falar agora, que vai demorar muito, mas então isso me propiciou, por ser o editor do Rui, de escrever no Jornal da Tarde. Eu fiz páginas inteiras sobre abolição, sobre autores negros, sobre quilomboje, eu escrevi bastante no Jornal da Tarde. Dá um livro que eu escrevi no Jornal da Tarde. Por quê? Porque eu estava dentro do jornal. Eu era o único jornalista preto dentro do Jornal da Tarde. Único. Então, tem esse lado todo. Eu aproveitei bem as brechas que a circunstância... Eu me considero um sonâmbulo literário. Muitas vezes eu não sei, eu faço alguma coisa sem saber o que vai dar. Entende? Quando eu entreguei meu poema para o doutor Francisco Mesquita, entreguei no desespero quase, mas isso me abriu. Eu ganhei fama na família de intelectual. Isso. Ô, Nazaré, e como que esse bloco é para falar de obras? Será que daria para ele falar um pouquinho sobre aquele livro, né? A Raiz de um Negro Brasileiro? Mas esse livro que você... A Raiz de um Negro Brasileiro, que é importante também, e que você, de certa maneira, se coloca como um crítico, como esse que está lidando com essa questão do negro na sociedade e também na literatura. A Raiz vem de uma preocupação minha com a morte prematura de muitos negros que eu conheço. Muito. O pessoal negro é muito sem vergonha de morrer tão cedo, às vezes. Às vezes morre sem querer, né? Tem muito negro que morre com 50. A maioria das vezes morrem sem querer. 51 anos, Paulo Colina. Isso. O outro com 60, o outro com 65, o outro com 40. Eu vi muito disso. Muito disso, de gente que morre muito cedo. Eu fiquei preocupado que não se deixam memórias. Uma boa parte até de intelectuais negros, você não sabe quem foi o pai direito, quem foi a avó, se foi casado, se deixou filhos. E o que eles amealharam, onde ficou? Acontece com muita gente. Então aí eu fiquei com a preocupação de eu, como um dos mais antigos, dos mais vividos, de fazer, mesmo que seja um esboço, escrever sobre a minha infância. Mas algo autobiográfico. Foi aí que eu comecei. Foi meu primeiro texto que eu fiz diretamente no computador, que o resto tudo era caneta Bic, bendita Bic. Então, eu comecei a escrever no computador e escrevi Raiz de um Negro Brasileiro, onde eu conto a minha infância em Bragança, onde eu conto um monte de coisas, onde eu falo sobre o Clube dos Escravos que houve em Bragança. É claro, a Raiz do Negro Brasileiro acaba sendo, em grandes aspectos,
uma interpretação da minha infância. Isso. Só falando de memória, o portal Literafo aqui da UFMG, que, né, faz um resgate de autores e autoras negras, o senhor considera esse trabalho importante nesse sentido mesmo da linha que o senhor acaba de apontar, né, de se ter uma memória desses autores e autoras negras? De dar maior visibilidade também à obra e a esses escritores negros brasileiros, né? Escritores e escritoras. O trabalho que o Literafo vem fazendo desde a sua fundação. Bom, o Literafo é fundamental. Eu acho que é um trabalho que é inarredável já em sua importância, o Literafo. As coisas vêm crescendo, isso me agrada muito. Posso dizer hoje, chegada a essa altura da minha insatisfação, viver é ser insatisfeito, para mim. Eu tenho que ser sempre insatisfeito. Então, eu acho que o Literafo está sendo o cume de um processo. O cume de um processo. Houve antigamente alguns cadernos, algumas coisas, algumas tentativas de fazer essa literatura percorrer. Mas o Literafo eu acho que é o mais importante deles todos, porque graças ao Eduardo, Duarte, a equipe Nazaré, dele, a esse equipe grupo dele, que está, são pessoas que eu considero. Posso falar alguma coisa da minha religiosidade, se me permite ainda um segundo. Eu tenho uma ideia muito maluca, como católico, como organista de igreja, que eu continuo sendo, e também um pouco olhando ao lado do Joaquim Nabuco, que fala sobre os escravos, vê muitos escravos como santos. Eu acho que essas pessoas todas, da imprensa negra, década de 20, José Correia Leite, Jaime Aguiar, Lino Guedes, todo esse pessoal, dentro do conceito cristão que eu perfilo, são santas. O Duarte é um santo. A Nazaré é uma santa. Não, dentro do... Ser santo não é deixar de pecar, fique sabendo disso. Eu sei. Ser santo não é não pecar, é você fazer pelos outros. Isso é santidade. Tudo que você fizer pelos outros, que importa, não é? Eu amo a Deus, eu não sei o quê. Como vejo na igreja que eu toco órgão, quanta gente chega lá, põe a mão no sacrário, fica lá olhando. Olha, gente, eu falo, que bobagem. Pense no outro. Pense em mudar a estrutura. Pense em dar comida para os outros, dar alegria para os outros. Alegria é fundamental. Você tem de dar alegria, prazer para os outros, um prazer estético. E nesse aspecto o poeta também é um santo. Ele dá alegria, dá pão de estética para os outros. Entende? Um verso, às vezes, tem uma importância, comentei com o Eduardo agora, um verso, às vezes, tem uma importância fundamental na vida de uma pessoa. Ele deu aquele verso, nossa, isso diz respeito a mim. Afinal, a função do poeta é falar pelos outros também. Então, isso é santidade, gente. Nada de frescura, que se macerou, não sei o quê, bobagem. Os outros. Primeiramente Deus, é claro, depois os outros. E tendo em vista, Oswaldo, tendo em vista essa santidade poética... Sou meio doido, né? Para finalizar... Chamar Eduardo de santo sou eu mesmo. Para finalizar, então, o nosso programa aqui, tendo em vista essa santidade poética, o senhor poderia ler um poema para a gente? Eu faço questão de ler o poema que a minha querida amiga Nazaré escolheu. Eu faço questão absoluta de ler, mas também com uma ressalva, rapidinho. O último verso, eu cometi um erro teológico, que eu escrevi esse poema com 23 anos, né? Eu falo, a natura do bicho... eu falo que o bicho se torna anjo. Não, nós somos corpo e alma, então não dá para você ser anjo. Você tem que ser Aristóteles. Corpo e alma. Não dá para você ser alma só. Então vamos ver o poema? Nem corpo. Vou ler o poema. Você não começa a falar sobre Aristóteles. Então no finalzinho. Anjo. Se teu corpo é um bicho, será anjo? Me disseram amigos muito contentes de saberem que anjo é coisa vaga, existente além dos cimos verdes. Cada estrela no céu foi uma chaga, prenunciando na noite meu delírio. Para Deus enviei meu pobre grito a tremer sobre as cordas desse vento. Essa gente está longe de ajudar-me, pois que, morta, se enfeita, se diverte. Levarei minha vida sob o manto da existência de anjo, mal sabida. Essa gente não cansa de louvar-me,
porque ando com vida bem vestida. Meu anseio de ser além de mim é a certeza de que tenho um fim. Nele, o encontro do homem se resolve e o que é bicho, resíduo, se dissolve. Ótimo, muito bem. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Chegamos ao final do programa. Eu agradeço a presença do Oswaldo de Camargo e da professora Maria Nazaré. Muito obrigada. Saiba mais sobre literatura afro-brasileira no portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.